umas 3 quartas-feiras, essa é a terceira. Na primeira reunião nós falamos sobre mudar a mente. O jeito de pensar, o jeito de agir, ter uma mudança de atitude que começa de dentro para fora. Da mente para fora. Daqui de dentro, do nosso cérebro, para a nossa atitude do dia a dia. Semana passada nós falamos sobre um outro sentido que Deus nos deu. A língua. A palavra foi até Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. Nós falamos sobre o perigo da gente falar coisas que vão trazer para nós ou para o próximo um mal. Então nós aprendemos o quê? Primeiro a repensar, a ter atitude, a ter uma boa mente, a ter a mente do Espírito Santo. E semana passada nós aprendemos sobre o cuidado com o que a gente fala. Se a gente falar palavras más, essas palavras terão efeito contra nós. Se semearmos más palavras, colheremos más palavras também. Se semearmos boas palavras, vamos colher boas palavras. Hoje nós vamos estudar um outro sentido, que é a audição. Porque o que é uma transformação de vida? É uma transformação que começa dentro de mim e ela vem para o lado exterior, para as minhas atitudes. Então, se eu não mudar a minha mente, se eu não mudar o jeito que eu falo, se eu não mudar o jeito de ouvir, eu nunca vou mudar. Deus ele vai trabalhar com aquilo que Ele nos deu, os sentidos, né? Audição, olfato, visão, o tato, o paladar, né? Então, se eu conheço a palavra e falo palavras no meu dia a dia de derrota, eu vou ser um derrotado. Se eu falo palavras de vitória, eu serei um vitorioso. Se eu profetizo vitória, eu serei um vitorioso. Se eu tenho maus pensamentos, a minha vida vai ser má. Se os meus pensamentos são pensamentos purificados, bons, minha vida será boa. Mas hoje nós vamos estudar sobre a audição. Então aqui na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, Tiago, o apóstolo, fala algo muito importante para nós aqui, para a gente se reeducar, se transformar. Diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha que forte. Tiago disse, veja como a Bíblia é um livro vivo, né? Tiago disse que nós precisamos estar pronto para ouvir e tardio para falar. Então, querendo ou não, nós estamos entrando na mensagem do culto da reunião passada, da quarta-feira passada. Então eu tenho que primeiro ouvir. E o que é o ouvir? O problema é que muitas pessoas não percebem a importância do ouvir. O ouvir, veja bem, se Deus nos deu 2 ouvidos e nos deu uma língua só e uma boca só, é porque muito mais importante é ouvir do que falar. Sim ou não? Pensa comigo. Senão Deus tinha dado só um ouvido para nós e 2 bocas. Imagina, com uma é difícil segurar, imagine 2. Então, esteja sempre pronto para ouvir. O que é ouvir? Ouvir é absorver. Às vezes, uma pessoa que te ama chega para você, te dá o melhor conselho para a sua vida, para a minha vida. Mas a gente está tão fechado naquele momento que não ouve. Entra por aqui, sai por aqui. Aí passa o tempo, vem aquela bomba da vida da gente, e o Espírito Santo nos lembra e fala assim: por que você não ouviu lá atrás, quando o conselho foi te dado? Ouvir é um segredo. A gente precisa se reeducar. A gente não gosta muito de ouvir, principalmente quando a gente já tem uma visão fechada de alguma coisa. Então o nome da reunião de quarta é Reunião da Transformação de Vida. Então, para eu me transformar,
eu preciso aprender a pensar diferente, a ouvir diferente e a falar diferente. Amém? Se eu não ouço, eu vivo no meu mundo fechado. Então eu acho que o que eu penso, só o que eu penso está certo. Eu não aceito o conselho de mais ninguém. Eu não preciso ouvir mais ninguém, porque eu acho que eu estou certo. E às vezes nós achamos mesmo que estamos certos. Mas só o tempo vai dizer se estamos certos ou não. Porque o tempo vai passar. Se a gente não se der bem, a gente vai se arrebentar. E a gente vai falar, meu Deus, eu não ouvi. Não fui atento àquilo que Deus quis falar comigo, usando uma pessoa, usando o pregador, usando o pastor, usando a mãe, usando o pai, usando a esposa, usando o marido, usando o vô, a avó, o amigo, a amiga. Então Tiago nos dá uma lição de vida aqui. Todo homem, quando ele usa o termo homem, ele diz o gênero humano. Todo ser humano esteja pronto para ouvir. Ouvir. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então, se eu não ouço, se eu não recebo aquilo para a minha vida, que ainda que não seja o que eu quero, mas vai trazer para mim uma transformação, ainda que não seja o que eu quero, eu preciso pelo menos ouvir. Porque se eu ouvir e guardar dentro de mim, quando a situação difícil aparecer, eu já vou ter uma saída. Eu vou saber como proceder naquela situação. Agora, se eu sou, estou dizendo de mim, se eu sou uma pessoa que eu não ouço, eu não dou ouvidos a conselhos, a ajuda, a uma palavra, um entendimento, eu estou automaticamente me fechando. Então a minha vida nunca vai ser transformada. Porque eu não estou aberto para a transformação. Eu estou somente vivendo no meu entendimento, no meu jeito de pensar, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de ser. Então eu preciso, para eu ter uma transformação de vida, eu vou lá para a primeira reunião, mudar a mente. Minha mente precisa ser uma mente renovada. Eu preciso renovar os meus pensamentos, pensar de uma forma. Gente, o mundo muda a todo momento. A gente precisa estar se reinventando para sobreviver. Né? E esse reinventar exige de mim o conhecimento de quê? Que Deus vai falar comigo através de alguém. De uma palavra, de uma mensagem, de um amigo, de uma amiga, do pai, da mãe, do marido, da esposa. Mas eu preciso estar disposto a ouvir. Todo homem esteja pronto para ouvir. Agora vem a repreensão. Tardio para falar. Ou seja, então, eu ouço primeiro, processo primeiro, entendo, depois eu falo. O problema é que a gente, na ansiedade, no nosso jeito de ser pessoal, a gente não ouve, fala em cima, retruca e não pensa naquilo que a gente ouviu. Isso é um grande problema desse mundo moderno. Veja, se Tiago falou isso, nós estamos falando aqui há 30 e poucos anos depois de Cristo. Cristo já tinha morrido, ressuscitado, já tinha subido aos céus. Essa carta foi escrita por ali, 30 e poucos, 50 anos depois de Cristo. Se já existia esse problema de falta de audição ali, imagine hoje, onde as pessoas estão cada vez mais vivendo o seu mundo, suas particularidades, os dias de hoje. Então nós precisamos ouvir, usar a fé dentro da palavra e agir, mesmo se não seja aquilo que a gente quer, que seja contrário até ao que a gente pensa, mas que vai trazer, a primeiro momento para nós, um sentimento de dor, porque vai doer. Você fazer o que você não quer, dói ou não dói? Você ir contra a sua vontade dói, porque você fala, mas eu queria assim, eu fiz assim, pensei assim, aqui tentei assim, aí vem o Espírito Santo e fala, não, faz tudo diferente. Primeiro a gente precisa estar disponível para aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Eu nunca quis ser pastor. E nem nunca esperava ser pastor. Um dia Deus falou para mim do meu chamado. Eu aceitei, porque eu não tinha escolha. Ou eu aceitava para ter uma vida abençoada, ou eu ia viver como eu estava vivendo. Uma vida mirrada, uma vida parada. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Então, o saber ouvir vai te trazer benefícios para a sua vida toda. Mesmo se você e eu sejamos uma pessoa que a primeiro momento a nossa mente é fechada.
Nós temos que combater essa resistência da nossa mente, combater essa resistência da gente querer ouvir só o que a gente fala, e deixar que o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, entre dentro da gente e fale assim: olha, vai ser melhor para você, pensa só um pouquinho. Se a gente pensar só um pouco, a Bíblia diz assim no livro de Provérbios: na multidão de conselheiros há segurança. Está escrito isso. Muito conselho vai te trazer uma segurança para você decidir naquilo que você precisa fazer, que talvez você está em dúvida, você não tem certeza, então vem um conselho, vem um outro, aí você põe tudo na balança, você fala: poxa, eu ouvi tudo isso, as pessoas nem sabem da decisão que eu vou tomar, mas isso vai me ajudar, esse conselho veio para o meu bem, então eu vou pautar minha decisão em cima de um conselho. Na época antiga, todos os reis antigos, eles tinham um chamado só de idosos, anciãos, que eram os conselheiros do rei. O rei não tomava nenhuma decisão antes, sem falar com todo o seu conselho. O conselho chegava: olha, rei, essa é a perda, essa decisão sua, esse é o dano, essa aqui é a beneficência, a decisão era do rei, mas ele ouvia os conselhos daqueles que ele colocou para lhe ajudar a reinar, a comandar o governo. Então, no governo da sua vida, no comando da sua vida, nas decisões da sua vida, aprenda a ouvir. Porque quem ouve, vai longe. Quem despreza, carreira curta. Então não despreze o conselho, não despreze uma palavra que alguém te deu, um conselho bom. Tem até um ditado, né, que conselho de mãe, né? Conselho de mãe é batata, né? Mãe, quando fala, não sai. Eu lembro daquele caso lá, daquele incêndio que teve naquela boate, lá em Santa Catarina. Uma das mocinhas, a mãe chegou para a mãe e falou: mãe, eu vou para a balada, vou para a noite. E o pai dessa menina era bombeiro de lá, verídico isso que eu estou falando. E a mãe, coração de mãe: olha, eu acho que você não deve ir, mas você quer ir? Aí é sua escolha. Ela foi, mas não falou para o pai. O pai não sabia onde a menina estava, porque naquela noite o pai estava de serviço no turno da madrugada. Quando o pai chegou lá para salvar, para resgatar os feridos, as pessoas que estavam ainda com vida, até os mortos, quem que ele viu lá dentro? A filha dele já estava morta. E ele chegou em casa e falou: mas por que você não me falou? Por que você não me falou? A gente ia fazer alguma coisa antes dela ir. Então, houve um conselho, mas ela não ouviu. E por ela não ouvir, ela perdeu a vida. Então tem coisas na vida da gente que, gente, parece que é simples, mas isso, se você não ouvir, pode lhe valer a sua vida. Pode valer a sua vida, o seu ministério, sua família, o sucesso da sua família, a provisão da sua família. Então por isso que o apóstolo Tiago, ele bate muito claro que ele diz: esteja todo homem pronto para ouvir, mas tardio para falar. Ele está dizendo que a gente não deve viver fechado nas nossas próprias convicções, naquilo que a gente acha que é certo. Às vezes a gente não vê, sabe, a gente só acha que a gente está vendo o certo, mas às vezes vem alguém de fora, alguém que está fora da situação e fala: poxa, olha, Deus está mostrando isso para você, cuidado. Alerta, o farol amarelo está batendo na sua frente, ó, cuidado, presta atenção, o buraco está aí na sua frente, você está quase caindo. Mas às vezes a gente, por estar na situação, a gente não vê, porque às vezes a gente está empolgado, às vezes a gente está emocionado, às vezes a gente está com aquela adrenalina de tomar aquela decisão, mas a gente não para pesar as decisões na balança. Missionário, a gente não para, a gente não pensa. Então a gente não pensa o que é pró e o que é contra. A gente só vai naquela coisa: eu quero, é emoção, eu vou fazer, eu vou viver isso, mas a gente não para analisar a consequência daquela decisão. Então Tiago, pelo Espírito de Deus, está nos ensinando o quê? Vamos estar prontos para ouvir. Poxa, o marido vai dar um conselho, a esposa tem que ouvir. A esposa vai dar um conselho, o marido tem que ouvir. O pai vai dar um conselho, o filho tem que ouvir. Às vezes não ouve, né? Vem aquela época da adolescência, aquela rebeldia, não ouve nada, não quer saber de nada. E às vezes ali se machuca, quebra a cara. Então transformação de vida envolve saber ouvir. Saber ouvir conselho,
Saber ouvir o que a mãe fala, o que o pai fala, o que o marido fala, o que a esposa fala. O conselho de um professor, de uma professora, de alguém que te ama, que quer seu bem. Porque não há ninguém que queira o seu bem que vai te aconselhar mal. E você sabe quem é que quer seu bem e quem não quer. Todos nós sabemos. Você sabe quem quer ser seu amigo só nas horas boas, na hora do churrasco. Na hora do restaurante. Isso aí tem um monte de amigo. Na hora que você pode pagar alguma coisa para ele ou para ela. Tem um monte de amigo que quer esse tipo de amizade. Agora, o amigo verdadeiro é aquele que diz não na sua cara. Mas ele diz não para você porque ele te ama. Porque ele não quer ver você cair. Ele não quer me ver cair, então ele vai falar, cuidado. Talvez seja uma resistência para você. Você fala, poxa, eu tenho essa pessoa como meu melhor amigo. Ele me disse o que os outros não disseram. Por quê? Porque ele te ama. Esse é o conselho que você tem que ouvir. Que eu tenho que ouvir. Das pessoas que querem o seu bem. Então a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Eu podia, se essa frase fosse minha, eu nem ia falar para você, mas está escrito nas Escrituras. É algo sagrado. Quem disse isso foi um apóstolo, e ele disse pelo Espírito de Deus: esteja todo homem pronto para ouvir. O que é essa palavra pronto? Significa prontidão. Eu tenho que me preparar para ouvir. Tenho que me aprontar. Pronto, é aprontar. Eu preciso ficar pronto, atento a quando chega um conselho para mim e quando muitas das vezes eu estou assim, sabe? Pensando em outra coisa. Tá bom, depois eu vejo o que você falou para mim. Não, aquele momento é o momento que vai te ajudar. É um conselho que vem, sabe assim, para te trazer uma direção, porque às vezes a gente está tão envolvido que a gente não enxerga nada na nossa frente, não enxerga nada à esquerda, nada à direita. E a gente vai na emoção. É como comprar alguma coisa por impulso. Você entrou no shopping, você nem ia comprar aquilo. Aí você viu, bateu o olho, vou levar. Mas aquilo não estava no seu planejamento. Você não tinha arquitetado aquilo. E você levou por impulso. Hoje existe muita compra por impulso. Pode ver o marketing aí operando na televisão, criançada, fazendo vontade de criança, marketing digital. É para compra por impulso. Não é algo planejado. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos ouvir o que Deus está falando com a gente hoje. Talvez você vai pegar esse conselho de hoje, você vai colocar na sua vida e você vai ver que você vai se tornar uma pessoa mais sábia nas suas decisões. Você vai se tornar mais prudente. Nem tudo você vai entrar de supetão. Eu quero fazer. Não, calma. Você tem a vida inteira para algumas escolhas na sua vida. Calma. Nós somos jovens. Deus chamou Abraão com 75 anos, ele foi pai com 100. Ele não teve pressa. Ele podia ficar em Ur dos Caldeus e dizer, Senhor, eu já estou velho, eu não quero te seguir nada, não vou te seguir para lugar nenhum. E Deus nem me falou bom dia. Pois ele ouviu com 75 anos a voz de Deus e ele obedeceu. Então o segredo é a gente ouvir e obedecer. Porque aí você vai eliminar um monte de problemas na sua vida. Às vezes quem está te dando um conselho já passou por isso. Talvez seja uma pessoa até mais nova que você, mas já passou por isso. E vai te eliminar um monte de situações que você iria passar, que você não vai passar. Isso é sabedoria. Né? Então esteja pronto para ouvir, e agora vem a outra parte. Tardio para falar. Mas não vamos ficar só nesse versículo. O Senhor colocou outro versículo no meu coração para compartilhar com você. Provérbios 18, 13. Vamos para lá. Provérbios, agora no Velho Testamento. Eu vou fechar aqui antes do horário para não cansar você. Mas eu tenho certeza que não está te cansando. Porque essa palavra aqui é para a gente ter entendimento. Olha lá. Olha o que diz o livro de Provérbios no capítulo 18, no versículo 13. Olha o que diz os conselhos de Salomão. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Eu fui buscar no dicionário. O que é estultícia? Estupidez, tolice. Quando eu respondo, nem ouvi o que a pessoa me aconselhou e já disse não para ela. Eu estou sendo o quê? Estou dizendo de mim, tá? Estúpido. Estou sendo o quê? Tolo. Quem comete estupidez é um estúpido. Quem comete tolice é um tolo. Olha o que a Bíblia diz.
Responder antes de ouvir, Provérbios 18:13, é estultícia e vergonha. Você está entendendo? Se precipitar é coisa da ansiedade. Então ouça aquilo que alguém vai falar para você, processe, pense, não dê a resposta na hora. Fala, eu vou orar, vou falar com Deus. O Espírito Santo vai ter todo um tempo para processar na sua alma. Você vai entender e você vai dizer assim, poxa, essa pessoa falou isso para mim, não foi por mal, foi para abrir os meus olhos. E agora eu estou enxergando. Então nunca responda para mim e para você antes de ouvir tudo. Porque nós deixamos de interrompendo o conselho e já jogando um balde de água fria. Quem está trazendo algo para nós de bom, para aconselhar a gente, para a gente não se arrebentar lá na frente, quebrar a cara, se machucar. Responder antes de ouvir é estultícia, tolice, estupidez, vergonha. É vergonhoso a gente nem deixar a pessoa terminar de falar. Ou às vezes, chega, às vezes até um áudio de alguém que nos ama. Depois eu ouço, depois eu vejo, depois eu dou resposta. É estupidez, é tolice, porque ali pode estar uma riqueza que você pode pegar para a sua vida e falar, poxa, olha, eu devia ouvir isso aqui. Eu devia ter ouvido, eu devia esperar antes de responder não. Ou sim, sei lá. Mas eu deveria ouvir primeiro, ter paciência, depois dar uma resposta. Isso é coisa de gente prudente. O prudente, a Bíblia diz que a gente tem que ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Foi Jesus que disse isso. Seja prudente como uma serpente, simples como uma pomba. Tem que ter esse equilíbrio. O ser humano que quer viver sua vida transformada, ele tem que ter esse equilíbrio. Ele tem que ser simples em algumas decisões, mas ele tem que ser muito prudente como uma serpente em outras decisões da sua vida. É um equilíbrio que a gente tem que buscar para a gente não se arrebentar. E para finalizar, o livro de Salmos, que está pertinho aí de Provérbios, é o livro anterior, 81, tem um texto aqui que você vai pegar isso para a sua vida e você vai falar, poxa, eu nem prestei atenção que isso aqui estava escrito. Olha, eu vou pegar do 10, Salmo 81, nós vamos ler do 10 ao 16. Veja o pensamento de Deus. Agora, eu estou pregando para você o que eu estou lendo, mas agora é Deus falando. Agora é o próprio Deus falando com o salmista. O salmista escreveu. Olha o que ele diz, Salmo 81, 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Veja, Deus nos tirou da onde? Da terra do Egito. Lógico que Deus está falando do povo hebreu. Lógico, se você entrar no contexto histórico, Deus está falando do povo hebreu que estava 400 anos escravizado no Egito e não aguentava mais viver naquele sofrimento, naquela escravidão, e Deus levantou Moisés e tirou o povo do Egito. Mas essa palavra, ela não é só histórica, ela é espiritual. Então quando eu venho para Deus, quando eu entrego para Jesus, o Senhor me tirou da onde? Do Egito. Egito é o quê? É aquele passado que eu vivia, uma vida derrotada, uma vida sem esperança, uma vida morta, uma vida sem Deus, uma vida nos meus próprios pensamentos, uma vida nos meus próprios preceitos. Então Deus está falando, eu te tirei da terra do Egito, presta atenção. Deus nos tirou da terra do Egito. Deus não quer que a gente viva o nosso passado. Deus não quer que você volte para aquela vida que você não conhecia Deus e aí uma vida derrotada. Deus quer você numa vida vitoriosa, numa vida abençoada. Abre a sua boca que eu vou encher. Ele está dizendo, vou eu colocar palavras na sua boca. Agora presta atenção no 11. Olha que forte isso. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Veja a escolha do povo. Veja, Deus está dizendo, tirei vocês do Egito, trouxe vocês, em outras palavras, para uma terra que emana leite e mel, mandei vocês abrir a boca que eu vou encher, mas quando eu falei, vocês não quiseram ouvir. Olha o problema da audição aí. E eu não estou falando da audição física, não. Eu estou dizendo a audição espiritual. De ouvir os conselhos. O povo não quis ouvir Deus falar.
Veja que Deus foi claro aqui na palavra. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Ou seja, o próprio povo que Deus tirou do Egito e levou para uma terra que mana leite e mel, esse povo não quis ouvir o próprio Deus que o salvou de lá. Então é um perigo a gente se fechar na nossa mente. É um perigo a gente se fechar no nosso entendimento. Porque aí a gente vai se tornar uma pessoa que não ouve ninguém, nem Deus. E aí é um perigo mesmo. Aí já não está mais o amarelo piscando. Aí já é o vermelho. Quando eu chego nesse estágio de não ouvir mais nada, de não ouvir ninguém, de não aceitar conselho, eu já estou quase caindo. Então veja que o próprio Deus diz: tirei vocês de lá, mandei vocês abrir a boca que eu ia encher de bênção, em outras palavras, mas vocês não quiseram me ouvir. Então veja como o processo de transformação de vida não é porque Deus nos tira de uma situação difícil que significa que a gente vai sempre ouvir. Porque o próprio povo aqui não quis ouvir mais. O próprio povo não quis ouvir. Deus sabia disso, porque Deus disse: eles não quiseram me ouvir. Olha o que acontece na sequência. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Quando uma pessoa não ouve mais, quando ela perde o sentido de ouvir, só existe uma lacuna para ela, não é saída. Ela só vai viver segundo o desejo do seu coração. Esse é o problema de não ouvir. Você se fecha no seu entendimento, eu me fecho no meu entendimento, e agora eu só vou fazer o que eu quero. Eu só vou fazer o que eu quero. Deus pode falar que eu não vou ouvir. Um amigo, uma amiga, a mãe, o marido, o pai, o filho, pode me dar um conselho, mas eu vou estar tão fechado, que eu vou achar que eu estou tão certo, que eu não vou ouvir. Por isso que Deus, aqui ele diz: eu entreguei eles ao desejo do coração deles, porque eles não me ouvem mais. Vocês estão entendendo, gente? Então, transformação de vida envolve ouvir. Pensar diferente, ouvir diferente. Meu modo de ouvir precisa mudar. Se eu quero viver uma vida transformada, eu preciso ouvir o que Deus tem para o meu futuro. Porque, gente, a gente só sabe o dia de hoje, mas Deus sabe o futuro. Deus sabe se amanhã eu vou estar bem ou se eu vou estar mal. E Ele vai me avisar nas minhas escolhas, para eu tomar cuidado, nas minhas decisões, para que eu não caia no buraco. Então veja, quando eu não ouço mais, quando eu perco a minha audição espiritual, eu sou entregue aos desejos do meu coração. E a Bíblia diz em Provérbios que o coração é enganoso. Nem sempre o coração te dá as melhores saídas. Tem hora que o coração te dá engano. O meu coração me dá engano. O seu coração te dá engano. E aí, se a Bíblia diz, se está escrito que o coração é enganoso, a Bíblia diz desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Então significa o quê? Nós temos que vigiar. Porque às vezes o conselho que vem de dentro de você não é um conselho bom, é o conselho da carne que faz tropeçar. Mas às vezes aquele conselho que a gente ouve, que dói para a gente, é aquele conselho que vai mudar a sua vida. E que vai fazer você prosperar, que vai fazer você viver bem. Que vai fazer sua vida ser transformada. Amém, gente? Amém. Não vou ler mais porque já são 9h25. Quem entendeu? Amém. Os irmãos entenderam a palavra? Então esse processo de transformação, todo cristão tem que ter. Porque segundo está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: e se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém tem Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu não posso ter Cristo e estar no velho. Eu não posso ter Jesus e estar vivendo uma vida velha, porque Ele não veio para isso. Ele veio para me apresentar um novo vinho. Amém? Uma nova vida. Mas esse processo, quem tem que aceitar é o ser humano. Jesus dá a opção para nós, o Espírito Santo põe na bandeja, mas a gente é que escolhe que vida nós vamos querer viver. As minhas decisões vão me mostrar para que caminho eu vou. E isso tem que proceder de dentro de você, dentro de mim. Amém, gente? Então veja, mente, fala e ouvir. Se a gente conseguir mudar esses três que a gente já aprendeu, você pode ver que a sua vida vai mudar muito, hein? Em
coisa de uma semana, 10 dias, você já vai ser totalmente diferente. Você vai ficar totalmente antenado no mundo espiritual. E o Wi-Fi de Deus não falha. O da terra falha, mas o dele, e não precisa pagar. Né? É só buscar que ele fala com a gente. Então abra o coração, entenda. Não falo coração, sentimento, pensamento, vontade. Entenda que hoje o Espírito Santo te ensinou, porque você vai sair daqui com uma riqueza para você pôr em toda a tua vida. Tenha a prática de ouvir mais do que falar. Esteja pronto para ouvir, tarde para falar. Amém, gente? Você vai amadurecer meses, anos da sua vida espiritual, se você praticar isso aqui. Você vai ver a prudência que você vai ganhar na sua vida. Vão olhar para você e vão dizer como você está diferente. Você já não decide na primeira. Agora você ora antes, fala com Deus, espera a resposta e toma a decisão. Embaçado na verdade. Né? Tomando aqui, um aval. Deus te avalizando na decisão. É diferente. Existe um avalista com você. Se você ouvir esse avalista. O que ele fala, ele cumpre. Você não vai ter perda. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus.